Eu não sei o quanto que as pessoas têm compreensão de o quanto que o governo Collor, o quanto que a eleição de 1989 e a partir daí o governo Collor ajudam a começar a estruturar como se organiza a política na nova República Brasileira. A gente não tinha, na eleição de 1989, era uma explosão de candidaturas, a gente não tinha ainda uma noção clara de qual era o jogo político, quem eram os atores políticos mais importantes ou menos importantes. Se você olha para outubro, novembro de 1988, o que pessoas como eu, né, os analistas políticos da época da imprensa estavam dizendo, é que aquela ia ser uma eleição entre Ulisses Guimarães e Leonel Brizola. É Ulisses como o candidato governista, o candidato do status quo. Ulisses ambicionou muito ser presidente da República e seria o candidato em 1985 se a emenda Dante Oliveira tivesse passado, se a gente tivesse eleição direta em 1985, não tivemos, o Tancredo, que era muito mais hábil no colégio, foi ele o candidato. E tinha o Brizola. O Brizola era o grande líder da esquerda. O Brizola era o grande líder da esquerda por uma razão muito simples. A gente ainda estava ancorado um bocado na Segunda República, na República que vai de 1946 a 1964. A gente estava com a âncora ali. E, de repente, não é isso. De repente, o que acontece naquela eleição é, primeiro, que o Collor aparece, e o Carlos falou muito bem, a gente tinha desaprendido a fazer grandes eleições. Agora, no entanto, se você fosse para o Reino Unido, se você fosse para a França, se você fosse para os Estados Unidos, que eram provavelmente as democracias mais estáveis e mais tecnológicas, porque a Alemanha ainda tinha a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, tudo mais. Nessas três democracias, as campanhas eleitorais por televisão já eram super sofisticadas. Já tinha uma linguagem de publicidade esperta, tudo mais. Então, o que acontece? Quais são os partidos que fazem boa campanha eleitoral na televisão? São o PT e o PRN do Collor. O Collor traz uma turma dos Estados Unidos super especial. Ele abre na frente da cruz, que é a cruz que faz o marco ali de onde foi descoberto o Brasil, o primeiro programa. E já faz um programa que parecia uma reportagem do Fantástico, parecia uma reportagem do Globo Repórter, que era uma coisa que na época era as coisas mais sofisticadas que a gente tinha em termos de televisão, esteticamente mesmo, na televisão brasileira. E curiosamente, o PT, que tinha uma fração do dinheiro do Collor, fez uma campanha super bem-humorada, super brincalhona, tinha musiquinha, tinha gente com chapéu de... Tinha uma coisa assim, marcha... Tinha uma cena que era uma coisa engraçada que eles botavam, marcha, soldado, cabeça de papel. E eram várias pessoas marchando com chapéu de papel, aquele chapéu que você faz meio que imitando o chapéu de Napoleão com papel e tal. O PT fez uma campanha extremamente barata, extremamente bem-humorada, que funcionava muito bem na televisão, tinha uma linguagem que talvez se assemelhasse para a sua geração com uma linguagem de Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura. E o Collor, aquela coisa assim, a melhor qualidade. Então, são eles os dois candidatos que vão para o segundo turno. E o Collor, ele se beneficiava um pouco, talvez essa palavra não tenha sido usada na época, mas quando ela surgiu depois, eu lembro que principalmente na eleição do João Dória em São Paulo, se fala do outsider, né? Ele tinha muito essa coisa do outsider. Foi a primeira vez que a gente caiu no golpe do outsider. E ele explora aqui. Mas, olha, toda democracia passa por isso. Tem horas que você quer gente experiente, tem horas que você quer renovar tudo, você quer uma coisa, você quer começar do zero. E eu acho que a turma de marketing do Collor foi muito inteligente em perceber que poderiam pegar esse cara, que era filho da elite política de Alagoas com a elite política do Rio Grande do Sul. Lindolfo Collor foi um político importante dentro ali da tropa gaúcha no período Vargas. Conseguia juntar essas duas elites e falar, esse cara aqui nunca foi político, esse cara aqui é uma coisa nova, esse cara aqui, imagina. Mas ele era jovem, ele era vigoroso, ele era muito empático na televisão.
E colou. O Collor não se estabeleceu porque o que ele tinha em essência, a única coisa que ele tinha em essência, eu acho que é muito isso que o Carlos estava falando, a única coisa que ele tinha de verdade Era imagem. era uma boa equipe de marketing. Era só isso. Ele foi com uma equipe absolutamente amadora para o governo e a partir daí foi um desastre. Flávia Tavares, vocês já estão de volta. Estamos, e eu tô cheia de coisa para falar. Tô ansiosa, professor. Não, é só porque... mas eu queria pegar esse gancho, mas antes eu queria dizer, Pedro, que a própria Miriam Leitão publicou um novo texto no Globo, depois de ouvir fontes jurídicas, explicando um pouco melhor em que o caso do Collor difere dos demais da Lava Jato. Então, antes da gente voltar nessa viagem a 1989 e no que se seguiu dali, eu acho interessante a gente pontuar isso, porque elas têm... o caso que leva o Collor para a prisão agora tem uma origem diferente daqueles que tiveram as provas anuladas pelo Dias Toffoli, relativas à Operação Lava Jato. E isso eu acho interessante a gente pontuar, e isso não exclui o que você colocou, que talvez o Supremo precise explicar melhor os critérios, tá? Mas a apuração da Miriam já nos ajuda aqui a entender melhor. Primeiro, o entendimento do vício identificado pelo Supremo nos processos que envolviam a relação ali promíscua entre Ministério Público e Sérgio Moro não se aplica a esse processo, porque desde o começo o caso do Collor está em Brasília, está no Supremo, porque ele já era deputado em 2015, né, novamente. E além disso, todas as provas que foram anuladas pelo Dias Toffoli até aqui são referentes a casos ligados a Odebrecht. E no caso do Collor, o caso de corrupção é relacionado à UTC, Engenharia na BR Distribuidora. Enfim, são coisas que distinguem o caso do Collor. Veja, a Operação Lava Jato teve, sei lá, acho que 5 dezenas de fases, teve núcleos em Curitiba, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal. Foi um esquema com tantos braços, com tantos desdobramentos, que é natural que haja na opinião pública alguma confusão de que pedaço que é exatamente de que se está falando. O fato é que, para este caso do Collor, embora eu acho que para a opinião pública, para o senso comum, para o leigo, seja importante o Supremo comunicar melhor o que está sendo desmontado do que está sendo mantido, eu acho que essa é uma análise que se sustenta. É legal que a própria Miriam depois trouxe um texto fazendo essa distinção e eu achei importante, então, trazer isso para cá. Mas eu acho que isso que você, da sua fala inicial, professor, com esse complemento que o Pedro fez sobre o sucesso da campanha de marketing do Collor naquele momento. Tem 2 pontos que eu queria explorar com você e acho que o Pedro também vai querer também depois trazer de volta a sua opinião. O primeiro é que, embora ele fosse jovial, vigoroso, tinha uma coisa de virilidade, tinha uma coisa do playboy de Brasília, porque ele tinha esse passado... claro, esse passado não, essa árvore genealógica oligárquica nordestina e esse lastro matrimonial do Sul também, matrimonial não, do tio, né? O Lindolfo era tio, né? O Lindolfo era avô. Era avô, perfeito. Mas ele tinha também um passado de se formar ali na elite de Brasília, já com o pai senador, né? E Brasília conhece muito a trajetória dele de playboy de Brasília, do cara que circulava exibindo status e exibindo uma empáfia tanto típica da juventude quanto da elite somada, né? Então, tinha isso. Ao mesmo tempo, ele empregava
um slogan muito antigo de caçador de marajá, de uma coisa que vinha lá do Jânio, se a gente for pensar, né? Era uma atualização de um slogan muito antigo. E além da campanha de marketing bem-sucedida, ele tinha o apoio da mídia tradicional, da elite como um todo, né? Não é? O Ulisses Guimarães tinha empreendido a Constituinte, bom, ainda hoje a gente vê o quanto foi talvez o empreendimento político mais avançado, civilizatório da história da República Brasileira. E ainda assim não tinha o apoio da elite e da imprensa. O Collor tinha. E eu queria te ouvir um pouco do porquê. Por que houve essa coalizão em torno de um nome que não parecia trazer nada de tão relevante para o contexto histórico? Perfeito. Quer dizer, vou fazer uma propaganda do título do livro. São as circunstâncias. Que circunstâncias são essas? O Pedro lembrou bem que quem estava a elite era o Brizola. Né? O Brizola era o nome da esquerda que vinha lá da Segunda República. Enfim, o Brizola se elegeu governador do Rio de Janeiro. O Brizola expressava força. Mas o PT ia surgindo ali. O PT tinha feito a prefeitura de São Paulo com a Luísa Erundina um ano antes. O PT já tinha feito ali, se não me engano, Fortaleza, Santos, enfim. O PT ia crescendo, o PT tinha base sindical. Tanto que, num determinado momento, se criou um monstro para a elite chamado Brizula, né, que seria uma aliança Brizola e Lula, né, num segundo turno que levaria o Brizola à eleição. Na verdade, o que acabou havendo foi o Lula-Zola, né? Foi o Brizola que apoiou o Lula, que foi para o segundo turno por um focinho de diferença, meio ponto por cento, né? Ele foi com 17 e pouco, o Brizola com 17 em torno disso. Bom, mas o Collor não era o candidato da elite. O candidato da elite, a princípio, também não era Ulisses, né? Quem fez o discurso do choque do capitalismo, que foi muito bem sucedido, etc., que chamou a atenção, foi Mário Covas. Mário Covas tem um discurso feito na tribuna do Senado, escrito por José Serra, por Fernando Henrique, não é? E por setores da mídia, que ele fala da necessidade do Brasil sair daquela estrutura antiga, arcaica, daquela economia fechada, e sofreu um choque de capitalismo. Aquilo chama muita atenção, né? Mas o Covas não se viabiliza. Outro que poderia se viabilizar, que também teve um namoro em torno dele, era o Orestes Quercia, que era governador de São Paulo e que não quis sair do governo de São Paulo para disputar, por vários motivos. Um deles é que política tem fila, o doutor Ulisses estava na fila, estava na frente estava na frente do Quercia. Segundo, que o Quercia não tinha segurança de sair do governo de São Paulo, porque o seu vice, Mino Afonso, talvez não segurasse as encrencas todas que estavam ali. Vamos lembrar, tinha bancos estatais na época, tinha, enfim, muitos desvios, enfim. O Quercia não quis sair. Então, era o Covas não foi, o Quercia não pôde sair. Teve um AFIF, né? Teve um ensaio com a AFIF. Se apostou no AFIF, né? Que vinha de São Paulo, Federação do Comércio de São Paulo, enfim, tal, né? Se apostou também, mas nenhum deles, para usar a linguagem do Turf, pagou nem ponta nem placê, nenhum deles decolou. Enquanto isso, por todos os motivos que o Pedro descreveu muito bem, né? Essa modernidade, o uso da televisão, né? Antes do PRN, o Partido da Juventude era um pequeno partido feito pelo Collor, mas que tinha tempo de televisão, fez 2 ou 3 programas na televisão que foram um sucesso, ganhou capa da Veja, ganhou capa... Enfim, o Collor começou a aparecer como o caçador de marajás. Né? Ele começou a usar símbolos morais, né? Como caçador de marajás, que relembra o varre vassourinha do Jânio, mas ele começou a usar outros símbolos também, tipo os pés descalços, os sem camisa, os descamisados, que isso são termos que vêm da Argentina, de Evita Perón, né? Lá da década de 40. Ele vai resgatando isso tudo, tem inteligência na campanha dele, ele vai usando isso tudo. Só uma nota de rodapé, o termo caçador de marajá
como eu falei para você, ele surge num comício do Collor, que ele tem uma bronca, por motivos que a gente pode explorar depois, do Duvaldo Suragi, com quem ele está disputando a política em Alagoas. E ele, no governo de Alagoas, ele começa a dizer que vai colocar na cadeia o Suragi, os seus parentes que infestavam a máquina pública e tal. E aí um bêbado grita do meio do público, é isso aí, caça esses marajás. Aí ele vira o caçador de marajás. Então, ele tem um discurso moral para a massa que estava desgostosa, que estava ressentida da nova república, que não cumpriu as promessas que Tancredo havia feito. Sarney não podia andar nas ruas, então ele tinha esse discurso moral, mas para a elite ele tinha um discurso modernizador. Ele tinha um discurso de que a economia brasileira era uma economia arcaica, que tinha que abrir a economia, tal, que já vinha sendo aberta, já vinha no governo Sarney. Tem uma entrevista que eu fiz com o ministro Emailson da Nóbrega, na ocasião, que já tinha muita coisa sendo aberta, mas ele pega esse espírito, ele fala para a massa e fala para a elite. A elite, sem alternativas, porque havia perdido a possibilidade do Covas, do Quercia, do Afif, o Ulisses não decolava, né, porque carregava a nova república nas costas. Acabou ficando com o Collor. Você junta essas circunstâncias todas com a habilidade que ele tinha, um grande orador, um cara com uma capacidade cênica extraordinária. Bom, a eleição foi para o segundo turno, ele muito na frente. Agora, o interessante desse segundo turno é que ele foi muito disputado, muito disputado. E ele teve uma questão ali que é complicada. Primeiro, o Collor apela no final do segundo turno. Ele vai pegar um caso do seu adversário, do Lula, de uma filha fora do casamento. Hoje, isso é uma coisa boba, mas há quase 40 anos, né, isso tinha um outro efeito. Eu nem sei se hoje seria tão bobo assim, não, nessa onda conservadora em que estamos. Hoje tornou a ser pesado de novo. E também houve uma série de queixas, tal, de que o último debate teria sido editado na edição do Jornal Nacional, na véspera da eleição. O Jornal Nacional, naquela ocasião, era uma coisa bastante diferente do que é hoje, em termos de... Não tinha internet, né? Em termos de abrangência, alcance e tal. Então, houve uma série de questões ali e o Collor acabou ganhando por pouco. Não foi por muito, não. Foi por pouco. E depois os setores do PT e o próprio presidente Lula, né, nos bastidores, dizem que foi até bom, porque se o PT tivesse ganho a eleição naquela ocasião, teria sido um partido bastante radical e bastante desavisado em relação ao que havia no mundo e os caminhos que o mundo trilharia a partir dali. É um momento em que o mundo está se transformando. Você está vivendo ainda o espírito da era Reagan, Margaret Thatcher. Você não tem ainda a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim se dá ali, em novembro de 89. Você não tem internet, os setores econômicos mundiais estão discutindo um novo consenso, o consenso de Washington. Tudo isso o Collor consegue, de alguma forma, captar e consegue expressar para a elite, fazendo também esse discurso moral para a massa. Professora, a sua fala ela é muito rica. Eu tenho certeza que o Pedro está se coçando lá para entrar, mas eu não vou deixar ainda. Não, é só porque eu achei muito interessante como não sei se você vai concordar com essa minha conclusão, mas a gente está pontuando aqui coisas que Collor inaugura na política brasileira, com as quais a gente convive ainda muito de perto. E não é à toa que essa sensação de que ano é hoje, gente? Espera aí, Collor preso, o escândalo no INSS, o que está acontecendo, né? Essa impressão que é de reviver coisas da década de 90, vale tudo. Naquela ocasião teve um grande escândalo no INSS com a Georgina. Isso, a Georgina de Mello era o sobrenome, né? Acho que não. E vale tudo no ar, né? O que está acontecendo? Que dia é hoje, pelo amor de Deus?
Mas eu não sei, me parece que essa descrição que você fez de como a elite se consolidou em torno de Collor, quando já antes do segundo turno, conforme os outros não se mostraram viáveis, né? Mas no segundo turno, de forma definitiva, quando o adversário era o Lula, eu estou com a impressão que a gente tem ali a inauguração de campanhas políticas modernas, embora com recursos muito sujos e baixos, como foram esses do fim ali do segundo turno, né? O que continua existindo, tem cadeirada, tem acusação de uso de droga falsa, etc. Tem ali o antilulismo inaugurado, porque, embora o Brizola tenha se disposto a ficar ao lado de Lula, até pelo que Lula representava ali naquele momento, antes da versão Lulinha Paz e Amor, que viria só em 2002, então demorou ali uma década para o Lula se remodelar, perdão. Deu mais 2 eleições. Exato, e precisou ainda, né, de muito tempo e de muita política, muita água rolar, né? Mas tem confisco de poupança, que é uma coisa que ficou no imaginário, pelo menos da minha geração, da geração que me antecede, e acho que não sei o quanto a Luísa e os mais jovens que nos acompanhem aqui têm essa memória do quanto uma intervenção econômica pode levar pessoas à ruína ali na ponta, na vida real, né? A gente teve suicídio. Tem aquele filme lindo com a Fernanda Torres, o Terra Estrangeira, que eu sou muito fã. Walter Salles, exatamente. Você vê, a gente está tudo no reprise, né? Mas, enfim, tem algumas coisas que o Collor representa e tem o primeiro impeachment, que não chegou a se completar, porque ele renuncia a instantes, né? Mas que também algo que coloca o Supremo Tribunal Federal no centro da conversa, embora naquele momento ainda com muito menos protagonismo do que hoje, né? Então, eu fico pensando O Collor ficou ali um pouco lateral nos últimos anos, como linha auxiliar do bolsonarismo, mas realmente eu tinha perdido um pouco o compasso do quanto de coisas que ele inaugurou politicamente. Posso acrescentar? Claro, por favor. Quero só acrescentar 1 ou 2 pontos. Primeiro, Flávia, Carlos. Eu acho que a questão do... Deixa eu só... Desculpa, Carlos. Deixa eu só fazer uma observação rapidinho, Flávia. Acho que o Carlos não pescou aí. O impeachment do Collor se completou sim. Ele, de fato, renunciou, mas os senadores consideraram que, porque eles já tinham começado o processo de voto, já não havia tempo, o julgamento já tinha começado, portanto, a renúncia já não poderia evitar o impeachment. Quer dizer, Fernando Collor de Mello sofre impeachment e é afastado da presidência da República pelo colegiado do Senado Federal. Embora ele tenha, de fato, como você lembrou, Flávia, renunciado, mas os senadores naquele momento consideraram que... Não, eu realmente comi bola, né, na conclusão do processo, porque foi confuso, né? Não foi sequencial como foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Que passou, né? Teve a sequência de fatos completa, né? Bom, perfeito, foi exatamente assim, mas acrescentando nesse revival que nós estamos vivendo, né, outra coisa que apareceu lá que está presente hoje, tem um aspecto que é importante. O Fernando Collor, ele ganha a eleição e ele acredita poder governar de um modo imperial. Uhum. Ele esquece que tem um Congresso. Uhum. E ele não considera que o presidencialismo brasileiro é o presidencialismo de coalizão, onde você tem que compor. Ele faz um ministério medíocre sem compor com ninguém. Depois, na hora do sufoco, ele vai recorrer ao MDB, ao PSDB. Aliás, o PSDB basicamente quase vai para o governo, né? Os setores foram, mas o PSDB não foi oficialmente, porque o Mário Covas não permitiu. Uhum. Né? Porque ele acredita que ele pode governar sem o Congresso. De certa forma,
O Bolsonaro, no seu primeiro ano, também foi assim. O Bolsonaro dizia, não, olha, eu não dependo desses caras, vou governar aí com bancadas setoriais, enfim, tal. A bronca que se tinha, por exemplo, quando o Rodrigo Maia se impunha, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, se impunha como poder de contenção ao bolsonarismo, a bronca que se tinha lá, também apareceu nisso. A própria Dilma, de certa forma, no segundo mandato, quando imaginou que pudesse trocar o PMDB pelo PSD do Kassab e desprezar, de certa forma, o Congresso Nacional, ir para uma situação uma postura de enfrentamento com o Eduardo Cunha, em que pese ser o Eduardo Cunha, em que pese isso tudo. Isso, de certa forma, revive a arrogância do Executivo em relação aos outros poderes, né? Coisas que o Fernando Henrique e o Lula 1 e 2 não fizeram, porque aprenderam com o Collor. Né? Fernando Henrique compôs, Fernando Henrique fez um ministério de composição, o seu ministério expressava as forças políticas do Congresso Nacional. O Lula, no primeiro momento, também tenta, vamos lembrar, da Dirceu, tenta compor com o MDB, o Lula não deixa, depois acaba se recorrendo ao mensalão, e é depois disso que o Lula vai para a composição. Então, as dificuldades do Executivo com o Legislativo e esse fenômeno do presidencialismo de coalizão que está presente até hoje, basta acompanhar vocês e ver o quanto que o presidente Lula é coagido ainda pela falta de força que tem no Congresso Nacional, também está presente ali. O Collor, de certa forma, ele tem uma imagem, ele tem a lembrança do Collor, ele tem um sentido pedagógico para todos nós. Por tudo isso que você se referiu e por isso que eu acrescentei, porque o Brasil parece continuar patinando em várias questões que a gente ainda não conseguiu superar, né? Infelizmente, depois de tanto tempo. Pedro, também teve no pós... Para derrubar o Collor, teve a força das ruas, né? Quando as manifestações de junho de 2013 tomaram um corpo mais político, menos contra, não é pelos 20 centavos, tentaram muito fazer essa comparação, né, com os caras pintadas e tal. Não sei se você se lembra disso. Eu estava nas ruas em ambas, né? A diferença é que na segunda como repórter, na primeira como estudante. Exatamente a minha história. A gente estava conversando aqui, tanto eu quanto o Carlos fomos caras pintadas. Não sei se Flávia era jovem demais ou se chegou a ir para as ruas como secundarista, como ainda no ginásio, no antigo ginásio. Estava no ginásio, mas ia com os meus pais, ia com os meus colegas de escola, ia para a rua. Pois é, eu tenho memória vívida de quando cheguei na Avenida Presidente Vargas, num determinado momento de 1992. A Avenida Presidente Vargas foi onde a maior aglomeração de caras pintadas aconteceu, as duas maiores aglomerações de caras pintadas aqui no Rio aconteceram, em frente à Igreja da Candelária, que quando eu e vários colegas saltamos no metrô, e veio uma moça linda, absolutamente linda, e 18, 19 anos, me permitam, com 2 vidros de guache na mão, 2 daqueles vidros grandes de guache que tinham antigamente, não sei se ainda tem, um verde e outro amarelo, e ela oferecendo um dedo, não, era assim, tipo, os dedos já molhados, quem quer, eu falei, eu quero. e assim que a gente não se chamava ainda cara pintada, era uma coisa que eu acho aconteceu pela primeira vez naquele dia, naquela passeata, não sei quem teve a ideia de aparecer com esses vidros de guache, mas esse troço batizou uma geração, né? Somos a geração caras pintadas, pelo menos eu e o Carlos somos.